Olá, internauta ligado no facebook.com.br Jornal Repórter Diário. Uma ótima tarde para você. Seja bem-vindo mais uma vez ao RDTV. E como você sabe, sexta-feira é dia do Rastilho Online. A gente faz um resumo aqui do que aconteceu nessa semana na região do ABC Paulista, com os pitacos da equipe do RDTV, dos nossos convidados e, lógico, o seu a partir da caixa de comentários. Eu sei que já tem muita gente compartilhando, curtindo aqui a nossa live, porém, se você quer participar, se você quer ter a sua mensagem lida aqui durante o rastilho, participe na caixa de comentários do facebook.com/. Jornal Repórter Diário. A gente começa aqui o rastilho sempre nos apresentando. Meu nome é Carlos Carvalho, ao meu lado está Samuel Voz. Boa tarde, Samuel. Boa tarde, Carlos. Boa tarde, vereador, internautas e o pessoal da produção. Hoje vamos falar um pouco de Rio Grande, né? Vamos falar um pouco de Rio Grande, como exigido por alguns internautas nas últimas semanas, exigido literalmente na nossa caixa de comentários. E aqui do meu lado esquerdo, o vereador de Rio Grande da Serra pelo PSB, Akira Auriani. Akira, boa tarde, bem-vindo aqui ao Rastilho. Carlos, obrigado pela oportunidade, Samuel Boss. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. É uma oportunidade grande, né, para poder falar de Rio Grande da Serra, da nossa cidade, falar aqui para todo o ABC. Então, fico aqui agradecido por esse convite novamente estar aqui com vocês. Isso aí, pessoal de Rio Grande da Serra, inclusive, se quiser mandar perguntas pra gente durante a live, fiquem à vontade, a gente vai respondendo aos poucos, porém, enquanto isso, a gente vai falando também sobre o que vem acontecendo em toda a região do ABC Paulista. A gente vai começar por uma notícia de hoje, é uma decisão da Justiça, do juiz substituto Márcio Martins de Oliveira, que aceitou uma nova denúncia contra o ex-prefeito Luiz Marinho, ex-prefeito de São Bernardo, Luiz Marinho, do PT, e mais ex-secretários e pessoas que estiveram envolvidas na construção do Museu do Trabalho do Trabalhador. Já teve uma primeira denúncia há alguns meses atrás referente a superfaturamento nessa obra, uma obra que já era para ter sido entregue em 2013 e até agora está ali parada no centro de São Bernardo, atrapalhando meio mundo, não dando uma visão boa ali em São Bernardo. Sabe que São Bernardo já tem um problema ali do paço municipal com o buraco do piscinão e tudo mais. E, além disso, aquele museu parado que até por muito tempo foi local de usuário de drogas, até de outras situações ruins ali no centro de São Bernardo. Então, essa nova denúncia aconteceu hoje. Eles estimam que houve um superfaturamento de 7,9 milhões nessa obra. Isso ainda na primeira denúncia, e nessa nova denúncia eles apresentam que houve uma vantagem patrimonial de todo esse grupo, de 22 pessoas que foram indiciadas, de 15,9 milhões. Lembrando que o prefeito de São Bernardo, Luiz Marinho, quando veio aqui ao RDTV, há 2 semanas atrás, disse que ele está aguardando que a justiça o chame para esclarecer todo esse imbróglio, que diz que não tem problema nenhum e que, na verdade, o museu não ficou pronto a tempo por causa de falta de recursos do Ministério da Cultura. O outro detalhe que eu quero relembrar para vocês é que a atual administração de São Bernardo, do prefeito Orlando Morando, já conseguiu autorização para transformar o Museu do Trabalho do Trabalhador em fábrica de cultura, que é um equipamento é um programa do Estado de São Paulo, do governo do Estado de São Paulo. Inclusive já tem um em construção em Diadema, que a gente não sabe quando vai ficar pronto, e vai ter esse em São Bernardo. Inclusive já foram destinados 3 milhões de reais para que essa obra aconteça. Mais um capítulo do que a gente vê no Brasil, ultimamente. Notícia de superfaturamento em obra, notícia de mau uso do dinheiro público. É difícil tentar achar, né, aquela luz no final do túnel nessa história, né? É um problema isso não só no Brasil, não só na nossa região, mas como no Brasil, né? E é complicado porque isso gera um sentimento muito difícil da população em acreditar em boas políticas, né? Essas mensagens é difícil para você poder trabalhar elas, sabe, como a imprensa leva, tudo mais. Então, espero que cheguem numa resposta positiva dessa situação em São Bernardo, né? E o principal é que o museu, na verdade, seria para um patrimônio cultural, né? Isso, para contar toda a história dos trabalhadores de São Bernardo, dos sindicatos e tudo mais, tudo que envolve ali o trabalho do trabalhador em São Bernardo. A gente sabe o quanto a luta dessa classe foi gigantesca. Sim, ali desde sempre. E ainda, São Bernardo do Campo, né? Na década de 80, principalmente, o pessoal vinha do Nordeste, parava na rodoviária do Tietê e já tinha combis com vagas para as fábricas de automóveis. Então, o
pessoal já descia, já ia não chegava nem aí para casa, já tinha trabalho por conta desse desenvolvimento. O que eu fico triste é porque, assim, independentemente do que vai acontecer, porque é a justiça pura, né? A justiça vai apurar se o cara roubou, não roubou, se é ladrão, safado, vagabundo, vai pra cadeia ou não. O que eu fico triste é uma briga política por conta dos espaços, porque o nome do museu que ia ser Museu do Trabalhador, não, é muito petista. Aí o próximo governo, não quer, vamos fazer outra coisa que não seja isso, para a gente não ficar lembrando aqui, para que não seja um monumento à esquerda, que é uma grande bobagem, né? Qual outro museu tem em São Bernardo do Campo que seria da altura desse Museu do Trabalhador, independentemente... Não, na verdade seria o maior museu da nossa região. Né? Então, aí vai ficar agora essa briga, o Orlando não vai querer que seja Museu do Trabalhador. Não, já definiu que vai ser Fábrica da Cultura, que aí também na próxima gestão, se for alguém do PT, né? Aí retoma e aí a gente fica, como que a gente estava conversando aqui nos bastidores, decisões de governo e não, quer dizer, decisões de mandato e não decisões de governo, que é aquilo que fica para sempre, né? Aquela decisão assim, olha, nós vamos por este caminho e aí isso vai durar 20, 30 anos, não vai ser mudado, né, a cada gestão. É que no Brasil também, é que a gente estava conversando de trabalho a longo prazo. No Brasil falta esse projeto, falta um projeto de país, falta um projeto dos estados, um projeto de cidade. Você sabe, imaginar aqui, daqui a 40 anos, daqui a 50 anos, o que eu quero da minha cidade? O que eu quero que ela represente? Ela tem força nisso, força naquilo, então eu vou me planejar para ter isso independente de quem tiver no poder. Nos Estados Unidos, por exemplo, você tem dois partidos divergentes, os democratas e os republicanos, mas não dá para negar que eles têm um projeto básico ali que eles seguem à risca. O Japão, por exemplo, tem uma coisa parecida. O Japão, depois do fim da Segunda Guerra Mundial, na sua reconstrução, foi a mesma coisa. Independente de quem passou no poder, eles mantiveram uma situação mais clara. O Akira pode falar muito bem disso, que ele retornou no Japão há pouco tempo. É incrível como eles conseguiram manter uma situação independente de quem está comandando o país. É que, na verdade, o que tem que ser colocado à frente é sempre o interesse da população, não o interesse pessoal, como a gente vê em muitos dos casos. É que o Boss falou, ali é um patrimônio do grande ABC. Representa a nossa cultura, o trabalhador, porque foi o que construiu a nossa história perante o Brasil. Sabe, somos o berço do setor automobilístico, por quê? Porque tivemos quantos trabalhadores, quanto que realmente levantou a nossa região com isso. Então acho que merece sim o respeito, merece sim ser, nós temos esse patrimônio na região, até por conta da cultura, que eu acredito ser um dos itens que é prioridade assim, dentro de uma construção de uma sociedade. Porque você traz a história, porque, sabe, se nós moradores do ABC não soubermos a nossa história, quem que vai levar isso para frente? Então acho que é fundamental você ter esse resgate. Eu conversei já com secretários de turismo, de desenvolvimento econômico, e assim, fica sempre aquele mesmo blá blá blá, assim, nós vamos atrair empresas com incentivo fiscal. Nós vamos atrair empresas com incentivo fiscal. E a gente já tem grandes coisas no ABC que só precisa de um olhar. Primeiro, em matéria da grande paixão nacional, que é o futebol, nasceu em Paranapiacaba. Olha, se isso já não é para nós, já não seria para nós o grande motivo atrativo. Olha, vamos fazer um museu do futebol em Paranapiacaba, porque nós temos o primeiro campo de futebol do Brasil. Os ingleses jogaram a primeira partida de futebol em Paranapiacaba, ou seja, no ABC. Então nós temos lá um museu do futebol, e eu já falei isso com os secretários, né? Pega uma daquelas casas que está tombada, faz um museu do futebol, apresenta a história de como que nasceu o futebol através dos ingleses ali, né? Faziam torneio entre empresas do setor que participavam dos trabalhos. Dos trabalhos, exatamente. Então, aí você tem aqui em Santo André o primeiro gol do Pelé. Olha, foi aqui em Santo André, no campo do Corintinha. Não tem um busto do Pelé aqui. O primeiro gol que ele fez na carreira dele foi em Santo André. Então nós temos grandes coisas culturais que nós podemos
oferecer para as pessoas como atrativo e a gente não usa. Um busto do Pelé aqui, quem não iria sair lá de São Paulo para vir conhecer o busto, tirar foto? Mas é nem só isso, é incrível que aqui no ABC nós temos uma cultura das 7 cidades. Assim, todo mundo conhece mais ou menos as 7 cidades como se tivesse todo mundo morando numa cidade só, né? A região do ABC tem essa característica. E é incrível como a gente não valoriza a cultura nossa aqui. O patrimônio, né? Eu falo que o ABC é um caldeirão de diversidades. Porque a gente tem de tudo, patrimônio histórico, cultural, sabe? Há questões do meio ambiente, as áreas verdes, tudo para ser explorado. Uma represa aqui que, olha quanta coisa que dá para atrair e ao lado de São Paulo. A gente está tão perto e às vezes exatamente o que você falou, Bozo, cadê a história do ABC, o Zaira, que todo mundo usou, o Zaira lá em Mauá, foi o grande refúgio de alguns políticos perseguidos na ditadura, como o Enfio, o irmão do Enfio, o Betinho. Nós tivemos ali também o que foi governador da Bahia, Jacques Wagner, se escondeu no Zaira. Foi grandes nomes da política da época que eram perseguidos pela ditadura, se esconderam em Mauá. Então assim, a gente tem grandes histórias aqui no ABC, grandes histórias que passaram pelo ABC, né? Esses dias eu liguei para o Átila. Liguei para o Átila, eu estava assistindo a televisão e fazendo uma grande homenagem ao Chitãozinho e Chororó. E aí a cidade que eles nasceram, mas não ficaram um ano lá, só nasceram lá. Fizeram lá uma baita de uma praça que hoje é visitada por todo mundo do Paraná que vai para lá, visita essa praça. Só que eles não se lembram da cidade e tal, mas foram lá na praça. Já aqui no ABC, eles foram cobradores de ônibus da empresa Barão de Mauá e moraram lá no Zaira e moraram no Guapituba. E ficaram antes da fama em Mauá. E eu disse pro prefeito, falei, Átila, poxa, os caras tiveram uma vida aqui, trabalharam na empresa de ônibus, eram cobradores de ônibus e tal. Não, será que não podemos fazer também uma homenagem a eles aqui? Por serem saíram do Paraná para chegar em... Então a gente tem tanta coisa no ABC para explorar nesse sentido e trazer dinheiro do turismo e a gente não explora. Hoje nós temos aí o consórcio que teria esse papel de reunir as sedes e fazer através do GT Turismo essa interligação das cidades e os roteiros. Em 2007 eu participei do GT Turismo, fui um dos coordenadores e nós criamos o primeiro roteiro regional de turismo no Grande ABC. Em parceria junto com o Trade, nós trouxemos empresas de ônibus, falamos assim, vamos criar o primeiro roteiro. Então esse roteiro saía daqui de Santo André, passava por Ribeirão Pires, Santo André, Rio Grande da Serra, Diadema, e tem muito atrativo. E é um atrativo que traz gente, que gera o desenvolvimento da economia local, traz o desenvolvimento, como a gente falou, do turismo no sentido de realmente trazer o desenvolvimento para as cidades. Só que falta esse olhar, talvez, desse planejamento que a gente havia comentado. 5 anos, 10 anos, 15 anos. Eu vejo que tem outro ponto importante que falta aqui na região, eu estava até avaliando esses dias com meus amigos. Foram investidos bilhões em inovação através das empresas que nós temos aqui no ABC, Volks, Mercedes, Scania, entre outras empresas, para o setor de inovação. E quanto que ficou aqui na nossa região? Então, é exatamente a questão do planejamento nas suas áreas, a longo prazo. Porque talvez se a gente tivesse pensado nisso há tempos atrás, hoje nós estaríamos trazendo recursos para inovação, turismo, levantando o comércio, levantando a região que tem esse potencial de histórias que eu nem sabia. Que realmente é incrível. O Tortorello, né, é diferenciado. O Tortorello, eu nasci em São Caetano, eu peguei acho que 2 gestões do Tortorello. Ele era um cara completamente diferenciado. Quando uma cidade pequena abrigou um grande evento, que foi o Amigos, né, que era Leandro Leonardo, Zezé de Camargo Luciano. Isso, no meio da década de 90. E ele homenageou, fez uma praça ao Darcy Rossi em vida, o que é proibido, mas ele fez, tem lá, Darcy Rossi. Darcy Rossi é um cara de São Caetano do Sul que compôs, morreu ano passado, e compôs a música Fio de Cabelo, que toda vez que você está numa manguaça e numa fossa, sempre escuta, sempre numa fossa, a trilha sonora. Então o que ele fez? Poxa, é um cara ilustre de São Caetano, o Marciano, que era dupla
João Mineiro Marciano. É de São Caetano. Então, ele fez uma homenagem para o cara em vida, para as pessoas conhecerem um grande compositor e tal. Então, assim, falta isso aqui em Santo André tem, Mauá nós temos, Rio Grande da Serra nós temos. O nosso potencial de área verde para esportes radicais, olha, a gente perde muito. A gente perde muito. Mas fica aí a dica, a cobrança das autoridades para fazerem o que for necessário para isso. Mesmo que seja feito aos poucos e a longo prazo, que seja feito alguma coisa. E no caso do Museu de São Bernardo, que se transforma em fábrica de cultura, que de alguma forma funcione para que a população tenha acesso a essa cultura. Que muitas vezes, principalmente os mais carentes, não tem acesso a nada. Às vezes uma televisão, uma internet, mas não tem acesso à cultura da proximidade, não tem acesso à cultura da região, e isso é muito ruim. Tem um povo sem cultura é uma das piores coisas que isso pode acontecer. A gente já vai falar aqui com os internautas, né? Abraço para a Rosângela Celeste Ferreira, que deseja boa tarde pra gente. O Macei Rodrigo falando que tá show. A Letícia Monteiro também. A Letícia Monteiro falando sempre representando o Rio Grande da Serra. Lógico, por Akira. E o Kiko, prefeito de Rio Grande da Serra, também comentando aqui. Grande Akira. O Kiko aqui também nos vendo na live. Inclusive a gente vai falar do Kiko daqui a pouco. Mas hoje vamos para a primeira pergunta. O Kiko tá... O Kiko, aqui, ó. Ô, Kiko, me desbloqueia então, porque eu não tô vendo você não. Acho que você me bloqueou aí, viu? Me desbloqueia do seu Facebook, por favor. Vamos lá, desbloqueia Kiko. Hashtag desbloqueia Kiko. A gente vai começar aqui com as primeiras perguntas. O José Carlos Pires falando: queria saber se o asfalto da José Belo vai ficar só naquele asfalto, pois ontem já estavam tampando buracos. Tem alguma informação se teve problemas mesmo depois do asfaltamento ali da José Belo? Acredito que eles ainda estão finalizando a obra, entendeu? Ainda não foi concluída. Então acredito que esses detalhes que apareceram, eu presenciei isso ontem mesmo, fui lá verificar, nós tivemos uma chuva forte ontem na cidade e realmente apareceram esses buracos na via, mas o Gabriel ainda está em processo de finalização dessa obra, que ainda tem continuidade até a Vila Nilma. Então acredito que não vai ficar desse jeito. Tem sido feita uma obra de muita qualidade, esse asfalto novo na cidade, mas acredito que ainda vai concluir ele com as suas devidas alterações ainda. Então não vai ficar assim. Faz parte daquelas obras do PAC que ele conseguiu pleitear, o PAC Mobilidade 2, né? Isso, só o Rio Grande da Serra, inclusive. O Taca também. E a Maushi, parabéns pelo trabalho. A sua xará, Carla Carvalho. Tenho muito orgulho de você. Todos os grandes amigos aí. E eu continuo bloqueado no Facebook. E eu também trouxe tem uma mensagem aqui da Lulu Sirene, que ela faz: os moradores do Parque Gerês em Santo André gostariam de mais informações sobre bactérias desconhecidas encontradas no córrego Caçaquera, que foi publicado hoje no RD, que é a nossa manchete. Capa, né? É a capa do RD, um estudo do IPH, o Índice de Poluentes Hídricos da Universidade de São Caetano, que mostrou os problemas do córrego Caçaquera, e nossa equipe de reportagem esteve ali na área e viu muito lixo, uma situação muito ruim desse córrego, como a maioria dos córregos aqui na região do Rio Grande de São Paulo, os rios aqui pouco cuidados. Tem um sofá aqui no meio, né? Para variar. Acho que é mais fácil encontrar um sofá num córrego do que encontrar numa loja de mas móveis. A culpa é da prefeitura. Esse lixo todo que tá aqui, ó, sofá, coisa velha, móvel velho, lixo é da prefeitura, a culpa. Não, a gente sabe que não é bem assim. Na verdade, a gente tem que... Não é verdade? Então, a população tem que fazer a parte dela. Tem que fazer a parte dela. Tem que fazer muito a parte dela. Entendeu? Na verdade, a gente tem dois problemas básicos ali. Tem sim o problema do poder público em relação ao saneamento básico. A gente sabe que tratamento de água e esgoto aqui não só na região, né, no Brasil inteiro é um problema grave. A gente já trouxe isso algumas vezes aqui no Repórter de Águas, algumas reportagens sobre esse assunto, mas também tem a parte da população. Joga lixo no rio, joga sofá velho em córrego, que não sabe aonde vai. Fralda, qualquer coisa. Então, isso também não ajuda. Isso, inclusive, aumenta os gastos do governo público e nunca vai conseguir limpar. Na verdade, esse é o principal problema dos córregos, né? Porque o descarte de lixo e entulho também em terrenos públicos, né? Ou em terreno qualquer. Eles encontram... O brasileiro é um povo bom, mas também gosta de fazer uns negócios errados, né? Encontra lá um terreno verdinho, aí começa, joga lixo. Perto de casa tem um terreno, pessoal, aí o primeiro que joga o sofá, aí vem... Abriu a porteira. Eu presenciei isso em Rio Grande esses dias também. Vi lá o terreno, o cara limpou, falei, pô, legal, né?
fez a obrigação dele. Aí no outro dia você vê o lixo lá entulhado. É muito complicado isso, porque essa questão dos córregos principalmente. Hoje você vê Rio Grande da Serra, não é atendido 100% pela Sabesp no saneamento básico, acredito só em torno de 30% da cidade, e é um dos braços da Billings, né? O início está ali, então todo esse córrego e despejo acaba atingindo nossas águas, né? E um detalhe assim, que como eu falei para vocês que eu acabei de... O governo colocou, e o cidadão sabe disso, que o lixo que você produz, você é responsável por ele. Então você anda pela cidade, pô, tô com a minha latinha de Coca-Cola na mão. Cara, guarda na mochila, que você vai levar ela para sua casa e você vai separar isso. Não tem mais assim local para você fazer esse E lá vira energia também, né? A Globo fez um especial sobre como o Japão trata o lixo, né? As incineradoras que ficam quilômetros para baixo da terra. Tudo lá, primeiro há toda uma separação que pode ser reciclável e depois aquilo vira uma energia que abastece a cidade com luz. Só 4% do lixo no Japão não é transformado ou em energia ou não é reciclado ainda, né? Ainda. Porque é exatamente isso. Esse processo de triagem é muito perceptível. Eu fiquei num dormitório lá e dentro do nosso dormitório tinha lá as cestas de lixo lá do que queima, o que não queima. Você recebe orientação de como separar o seu lixo e a população faz a sua parte. O negócio falou, não é só a prefeitura que, a gente está com a rua suja, nós estamos com o córrego sujo, não. A população tem que saber o seu papel de cuidar da cidade. E isso é muito legal lá, porque realmente você vê que não tem sujeira. Então, e aí fala assim, não é governo, é sociedade, sabe? Cultura. E além da educação, não só o Japão, mas alguns países da Europa, por exemplo, eles já estão mudando o sistema de recolhimento de lixo, de tratamento desse lixo. Muitas usinas estão sendo criadas de geração de energia com esse lixo, porque não vai ter mais condição de ter aterro no Brasil e no mundo nos próximos 20, 25 anos. Inclusive, uma das coisas que o Marinho queria para São Bernardo, que era a usina de lixo, que acabou, o projeto foi para o espaço por causa da mudança política, de problemas que envolveram no contrato, era uma situação para já pensando nesse futuro. Vai ter uma hora que esse aterro não vai aguentar mais. Ali em Mauá a gente passa, né? Você passa ali pelo Rodoanel, se você for pelo Rodoanel, você vê que tem mais ou menos uma fazenda de urubu, né? Dá umas 1000 cabeças de urubu sobrevoando aquela região. E não tem mais espaço para onde... O próprio São Bernardo do Lixão do Alvarenga, que fica na divisa do São Bernardo de Diadema, ele também foi para o espaço. Ele não tem mais condições. Diadema e São Bernardo, as prefeituras tiveram que fazer um ataque, que é um termo de ajustamento de conduta, para tentar minimizar o que aconteceu ali, criando uma praça e tudo mais, porque ali não vai ter mais jeito. Não tem como construir casa popular. Se construir casa popular, a pessoa vai ser prejudicada em algum modo. Tem mais participação. O pessoal gosta de você, viu, Akira? O pessoal participa. Felipe Rubim de Castro, parabenizando, continue firme no seu trabalho. Diego Nicolaides, parabéns, Akira, essa nova forma de fazer política. Mari Leone, tarde, Akira. Rodrigo Silva também, parabenizando. Wagner Lima. O vereador voltou ainda mais oriental. Nos conta o que viu de inovação na gestão pública em sua estada lá no outro mundo. Já vamos entrar nesse assunto então. Você ficou um mês ali no Japão, né? Só para terminar, Letícia Monteiro disse que você representa bem Rio Grande da Serra e José Carlos Pires também participando. Legal. Vamos lá. Obrigado a todo mundo aí que está participando aí. Eu fico feliz de receber essas mensagens por conta de ver realmente que as pessoas depositam essa semente de esperança na gente, então para mim é uma honra muito grande, sabe? De verdade, fico muito feliz. Né? Então vamos explicar lá como foi sua passagem lá no Japão, o que você foi fazer exatamente e o que você viu que dá para aproveitar aqui para o Brasil, aproveitar ali para Rio Grande da Serra. Legal. Bom, estive no Japão durante 35 dias, foi uma bolsa que eu me inscrevi no ano passado junto à JICA, que é a Agência de Desenvolvimento do Governo Japonês. Essa bolsa, tiveram várias pessoas participando, tentando essas vagas, foram 40 cursos para acho que quase 1.000 inscritos. Então, assim, nessa minha vaga, nesse meu curso tinham 4 pessoas, eu mais 3 de São Paulo e 2 argentinos. E nós fomos estudar... Mas são gente boa. E nós fomos estudar lá sobre gestão de negócios com ênfase no terceiro setor. Então eu fui aprender sobre a cultura, sobre a migração japonesa, que para mim foi uma particularidade muito importante, entender por que nossos avós saíram lá do Japão, vieram para o Brasil, outros lugares do mundo todo.
aprender um pouquinho mais sobre a cultura também, como a gente vem falando muito, e sobre outros pontos que nem entramos na parte da gestão de negócios do Japão, e depois nós vamos visitar cases sobre o terceiro setor, como é que as ONGs trabalham, como é que elas fazem o seu trabalho lá, como elas desempenham a sua função enquanto terceiro setor. E o mais importante, assim, que eu trago particularmente é que nós estamos falando sobre a questão da sociedade. A questão de inovação, ela não é tão vista mais como a gente espera, sabe? Eles investiram muito em tecnologia que está dentro das empresas, das indústrias. No dia a dia, a questão de tecnologia que a gente acha que o Japão está à frente, hoje o Brasil está muito próximo. Eu morei no Japão há 10 anos atrás. Eu fui para lá trabalhar 2 anos, fui chão de fábrica lá, trabalhei na Toyota, fui açougueiro no Japão. Foi onde eu consegui juntar dinheiro para poder voltar para o Brasil, pagar minha faculdade. Então já tive essa experiência de ser trabalhador lá e hoje voltar como estudante. E há 10 anos atrás, produtos que eu comprei lá de tecnologia, celular, câmera fotográfica, foi ter no Brasil depois de 2 anos. Hoje não, hoje já não tem isso. Tudo que lança lá, dá 30 dias tem aqui no Brasil, ou o lançamento é muito próximo. Então quando a gente fala em inovação e tecnologia, ela está dentro das empresas, laboratórios, estudos que realmente o Japão se dedicou muito a isso. Mas também faltou inovar um pouquinho, que eu falo na questão da sociedade, no sentido de o Japão ainda é o país que tem maior número de idosos do mundo hoje. E eu vejo que alguns estudos que nós fizemos lá, eu tive aula com um ex-presidente da Sony, nível assim, tipo, muito legal, e ele apontou que o jovem anda muito desmotivado no Japão, por conta exatamente desse equilíbrio de já ter condições para ter uma estabilidade na sua vida de trabalho, de renda. E não quer fazer filho. Não quer fazer filho. Ou seja, os japoneses precisam de um forte virão. Os japoneses Porque eles estão meio desmotivados. Tá? Não, mas é só isso. A taxa de natalidade, quando você tem um país muito desenvolvido, as taxas de natalidade são muito pequenas. Aqui no Brasil vem reduzindo ano a ano, por exemplo. Aumenta a expectativa de vida e diminui a natalidade. Vai acabar chegando. Essa situação vai chegar no Brasil. Acho que não, viu? O povo aqui gosta dos 4 filhos. Eu tenho 3. Mas assim, no geral, realmente o aprendizado foi muito, muito legal. Deu para trazer uma bagagem, mas é que eu falo assim, de olhar para a gestão, de como a sociedade trabalha. Deixa eu te perguntar sobre o terceiro setor. Aqui, a gente... Brasil, né? Brasil, a terra. A bandeira do Hans Donner, que a gente estava dando nomes, né? Sim. E aqui, geralmente, o cara cria uma ONG já para ir no governo tentar que ela seja reconhecida, tal, para poder receber subvenção do governo e tal. Lá é assim também? Então, eu vou te falar que o problema, a solução da sociedade novamente. O país, entendeu, depois de um pós-guerra, se criou uma cultura muito forte de respeito, de educação, de ética. E é essa ética levada para dentro tanto do trabalho de uma organização quanto de uma organização do terceiro setor, empresa privada ou terceiro setor. E eles exercem isso com muita transparência. E recebem recursos do governo. É um trabalho que funciona sociedade, terceiro setor e governo. Qual que é o objetivo dessas três ações juntas? Qualidade de vida para a população. E tem transparência, você vê realmente que eles recebem e deixa tudo muito claro. O Japão é um dos países que tem menor índices de processos na justiça, porque o japonês se sente envergonhado de saber que ele fez algo errado e precisa de alguém para dizer isso para ele. Então, funciona, eles recebem recurso, o governo investe muito, existe essa parceria muito clara, sabe, de você ver o governo chegar, e não é tipo, solta dinheiro e deixa andar. Não, eles soltam, fazem acompanhamento, o portal da transparência funciona realmente de maneira transparente. Então, é diferente. Eu tive lá presente numa empresa que dos seus 32 funcionários, 27 são pessoas com deficiências mentais, cara. Entendeu? Muito legal, porque eles entendiam que eles precisavam criar um novo incentivo de vida para essas pessoas. E eles perceberam que eles precisavam colocar pessoas, tinham oportunidade de colocar mais pessoas para trabalhar, e aí quando perceberam, já 27 de 32 pessoas. O administrativo realmente tem as pessoas qualificadas cuidando, mas a mão de obra tem essas pessoas lá que hoje servem de um case muito grande para a gente. Em contrapartida com essa questão do idoso, você não vê casas para você chegar lá e colocar o idoso para ficar. Nós estamos num case lá também chama Árvore, essa ONG, e ela recebe idosos para fazer atividades com eles. Não que você chega lá e larga a pessoa, não, ela faz atividades de plantio
higiene pessoal, várias atividades, e a proprietária, né, a responsável pelo projeto falou, nossa missão aqui é fazer com que essas pessoas tenham uma passagem de vida melhor. Então, numa situação você vê o cara querendo um novo incentivo para as pessoas e numa outra passagem. Então você vê que a missão, que é a questão da ética, ela é levada para dentro. Isso é muito legal, sabe? Você vê que, pelo menos dos lugares que a gente visitou, isso é muito claro. E você conversando com a população, você vê que eles levam isso com eles, sabe? A questão da coerência. É uma questão cultural, né? Que às vezes falta no Brasil, que a nossa cultura é completa. Quantas bombas nós precisaríamos para poder nascer essa cultura? Não, mas não, bombas como aconteceu em Hiroshima e Nagasaki, não precisa chegar nesse ponto, claro. Porque nós tivemos um bombardeio ano passado. Ainda temos um bombardeio. Vivemos numa guerra que nós jornalistas... Notícias todos os dias, notícias ruins. Então é muito ruim quando a gente percebe que em outros países é um conjunto, é um grupo de pessoas, são os habitantes que olham e falam, nós precisamos evoluir, nós precisamos fazer direito e tudo mais, enquanto aqui no Brasil é um jeitinho brasileiro. Mas também é legal o jeitinho brasileiro. Porque assim, você deve ter sentido falta de passar com o seu carro e ver um pagode na rua, os caras comendo espetinho, fazendo aquele churrasco de lá. Eu não tô dizendo que a gente precisa ter toda a cultura japonesa, eu tô falando a cultura de ética do Japão, a gente precisava ter. Se tivesse a cultura de ética e o resto que a gente tem aqui, a nossa relação aqui, mais beleza. Ótimo, né? Você sente falta do abraço, cara, desse tipo, e aí, meu, chegou, abraçou, conversou. Sim. Isso é de nós brasileiros. E eles sabem dessa importância, porque nós participamos lá do 58º Congresso de Nikkei, que é o japonês que tem residência fora do país. Então, cara, você tinha japonês brasileiro, argentino, da América do Sul, americano, da Europa, conversando sobre... o tema era como o Nikkei vai contribuir para 2020 nas Olimpíadas. Aí o brasileiro vamos causar, né, cara? A gente era a maioria lá, a gente conversando sobre 2020, eu falei assim, gente, acho que o ponto não é 2020, mas como nós brasileiros, ou o Nikkei no mundo, vai contribuir para a sociedade japonesa. Porque eles sabem disso. Porque eles sabem que eles precisam de um povo, às vezes que não é que a nosso gingado, né? Assim, mas não é nem uma malandragem, né? Mas talvez com essa facilidade de criatividade. A gente tem criatividade, essa criatividade que falta. Que seria trazer um legado pro Japão, né? Porque o Japão de estrutura já tá tudo bem, tudo mais, mas de tentar humanizar um pouco mais o japonês, né? Ele vive muito dessa cultura de tecnologia e tudo mais, às vezes falta aquela cultura mais humana. E é uma coisa que, a única das poucas coisas boas dos Jogos do Rio 2016 foi isso. Foi uma Olimpíada que não foi a Olimpíada mais fantástica em relação a equipamentos, aos eventos e tudo mais, teve uma série de problemas, porém, o povo fez a Olimpíada ser um sucesso. Agora o comportamento do povo. Então fica um recado pro Japão. Vocês podem fazer tudo o que vocês quiserem em relação a equipamentos. Vocês podem fazer a melhor Olimpíada da história nesse ponto. Agora vocês vão ter que trazer a coisa mais humana para aqui no Brasil. A única coisa que a gente levou mesmo foi a coisa humana, porque depois, velho, o Cabral preso, não sei o que preso, o Odebrecht deixou... Por isso que eu falei, das poucas coisas boas que a gente... O legado que a gente deixou foi o Sérgio Cabral preso. O José Carlos Pires está falando assim, o vereador poderia cobrar da Sabesp para que a mesma sane com asfalto o corte que fizeram na rua José Maria de Figueiredo, até o Trevo. Isso já faz um tempo e existe uma grande saliência que só tende a aumentar com o passar do tempo. Eu acho que deve ter sido alguma intervenção da Sabesp, né? Na verdade, estão sendo feito um trabalho de drenagem na cidade de saneamento básico. Foi feito um corte. Isso não é uma briga só dos moradores, mas de todos nós vereadores. Nós já apontamos esse problema porque foi feita uma camada de asfalto na época da gestão do Kiko muito boa, através do próprio Gabriel, que era secretário de obras. Deixar a Sabesp fazer essa intervenção com essa obra, qual prejudicou, além de prejudicar o centro, os proprietários de lojas que ficaram durante dias sofrendo com essa obra, fizeram um trabalho para mandar água para os outros bairros, não é aquela do... Não é aquela, é questão de saneamento mesmo. Só que assim, os vereadores apontaram esse problema, o próprio Cláudio Bento, que é o vereador que vinha discutindo bastante com a Sabesp, apontou, e todos nós juntos lá estamos brigando para que realmente seja feito, que é um absurdo. O que a Sabesp vem fazendo é muito complicado na cidade. Não, para mais um recado que a gente Biju, parceiro nosso, parceiro. Então, ele falou assim, enquanto você está aí
na entrevista, mais um roubo de moto em Rio Grande da Serra. O que você tem a dizer sobre a nossa insegurança da cidade? Segurança é um dos principais pontos, né, hoje, que faltam ser atendidos na cidade. Esse ano nós aprovamos a Secretaria de Segurança e Trânsito na cidade, que já deveria ter tido esse olhar faz tempo, não só de agora. É que a gente volta a falar do planejamento, olhar que a cidade vai crescer, que a demanda vai crescer, e só agora a gente teve esse olhar para a questão da guarda, foi aprovada. Segundo o prefeito, ele está fazendo todo o procedimento para que haja a contratação da guarda, que seja feita o concurso público. Então a gente espera que realmente seja atendido. E outra, lembrando que vai ser feito convênio com a Polícia Militar também. Então é mais uma... Eles também fazem muito do que podem. Os agentes aí vêm se comprometendo com a cidade, faz um trabalho árduo, porque você vê que falta realmente equipamento, mão de obra, e vem tentando ver. Rio Grande não é mais uma cidade pequena como muita gente acha. Uma cidade com quase 50 mil habitantes, 33 km², merece uma atenção para a segurança, porque a população vem sofrendo com isso. É nos bairros afastados, entendeu? É à noite, por causa da insegurança próximo das escolas. E a rota de fuga é boa, né? Exatamente, as saídas, né? As saídas que contam muito. Então a gente espera que realmente esse ano ainda o prefeito possa realmente firmar esse convênio, tanto com a Polícia Militar, porque o trânsito também está um caos na cidade, merece uma atenção. Mas essa questão da segurança, ela é uma das prioridades a qual eu sempre falo o nome dos vereadores porque é um trabalho em conjunto de todos nós lá dentro, sabe? Não é uma briga específica de ninguém, é um trabalho que todos vêm fazendo e vêm solicitando lá, entendeu? Aquela coisa, né? O Rio Grande da Serra pode ter o ônus e o bônus do desenvolvimento, né? O ônus de poder garantir mais empregos, o ônus de poder receber mais turistas, mas o bônus, na verdade, é o ônus da insegurança, do trânsito que tem nas cidades mais desenvolvidas. Mas a gente vai voltar daqui a pouco a falar mais de Rio Grande da Serra, que tem bem mais muitos recados aqui hoje, uma boa participação na nossa live, no nosso rastilho. A gente vai falar agora sobre a falta de emprego aqui na região. A gente fez uma pesquisa em cima dos números do CAGED, que é um grupo que vê o grupo ligado ao Ministério do Trabalho e Emprego, que vê todas as pesquisas de emprego e desemprego aqui no país inteiro. E a gente descobriu que em setembro houve uma queda no número de empregos e desempregos no Brasil. Inclusive a gente está com um saldo negativo em setembro de 728 empregos, não no Brasil, desculpa, aqui no ABC Paulista. 728 negativo o saldo de setembro. Porém, no ano a gente ainda está com um saldo positivo de 2.100 empregos, uma coisa assim. As tabelas estão já no nosso site reporterdiario.com.br e também na nossa versão impressa. Mas a gente vê que ainda está engateando, ainda não é uma coisa que a gente pode comemorar muito, né? Porque a gente não sabe até quando vai. A gente está falando de uma época... final de ano. Final de ano, que é época de contratação de temporada e tudo mais. Vamos ver se vai aumentar e se vai ter uma luz nesse futuro. E nós temos agora a temporada, final de ano, com mudança na lei trabalhista, e hoje eu já vi em algumas reportagens que já está mudando a forma de contratação do final do ano. Que algumas empresas estão contratando por hora trabalhada, grandes comércios, varejistas. Então, assim, a gente ainda não sabe o reflexo da reforma trabalhista, como ela vai se dar e se isso de fato vai gerar emprego ou se vai gerar aqueles empregos temporários, né? Porque é um dos pontos da lei, né? Ter essa flexibilidade para contratar por horas e tudo mais. E pode ser bom ou não. Essa também é uma dúvida que ainda nós temos. Acho que essa lei ainda é muito recente. Entrou agora uma MP que já está tendo alteração de novo, né? Mas, exatamente, cara, é final de ano, as empresas vão contratar, mas como é que vai ser fevereiro, março do ano que vem? Então é muito complicado, são o quê? 13 milhões hoje de brasileiros. Sim, e além disso, a gente não sabe o que vai acontecer no futuro, porque dependendo de quem ganhar no governo, muda as regras de novo. Então está muito complicado saber como vai ficar a situação do emprego e do desemprego. É aquela coisa, a política, quando eu digo política, política partidária e tudo mais, que fica acima da política da sociedade, da política do povo, das necessidades do povo. Então é aquela coisa, a gente tem uma incógnita tão grande que a gente não sabe se esses números do CAGED aqui vão melhorar ou vão piorar daqui a um mês ou daqui a um ano. Tipo, com essa contratação, com essa nova regra, até a gente se habituar, as empresas entenderem, saiu na revista Veja que um hospital super famoso, já que
já cortou o pagamento de 100% de hora extra em domingo e feriado, porque a lei já mudou para isso também. Então, assim, uma série de questões ainda há de ser explicada, avaliada, para ver se realmente... Porque a ideia era para geração de emprego, né? Mas vamos ver se isso vai ser uma geração de emprego ou se a gente vai dar só um pouco de trabalho e um pouquinho de ordenado. Né? Ainda é muito cedo para discutir, eu acho. Tem que ter realmente assinatura do governo para poder sentar, estudar. É porque aquilo, num certo momento, parece favorecer o empresário. No outro, ela dá a impressão de dar abertura para essa geração de emprego e renda. Mas que nem o Boss falou, às vezes você não sabe até que ponto isso realmente ainda é favorável ou não. Então, acho que vai ter que aguardar, mas independente, a gente tem um ABC com quantos, talvez milhões de pessoas aí desempregadas, não sei se chega a esses números. Deixa eu só voltar aqui, o José Carlos Pires, que é um policial militar, ele gostaria de saber qual é o convênio que a prefeitura está fazendo com a polícia militar. É o convênio do trânsito. Como ele vai funcionar, José Carlos, eu ainda não tenho esses dados. Até como eu cheguei recentemente de viagem, não tive a oportunidade de sentar com o prefeito e conversar com ele diretamente como é que vai ser feito isso, como é que ele vai fazer essa ação. Mas eu vou tirar essas dúvidas com ele e pode ter certeza que através do meu Facebook ou pessoalmente eu vou te responder certinho para não ter dúvidas quanto a esse convênio. Inclusive o Repórter Diário também vai atrás, a gente já está em contato com o prefeito, a gente está tentando marcar uma data, uma hora para ir até o Rio Grande da Serra, para conversar com ele, fazer uma entrevista e trazer todos esses detalhes para vocês aqui no Repórter Diário. Mas é um fato, é uma novidade. Além da GCM, essa participação da Polícia Militar, a questão do trânsito, a gente não sabe também vai mudar a estrutura de sinalização, a gente tem aquela coisa que a gente sempre fala em Rio Grande da Serra, não tem sinal de trânsito, não tem farol e tudo mais, mas muito mais do que isso é saber como isso vai funcionar e quando isso vai atingir o próprio morador de Rio Grande da Serra, se melhorar. Só espectadores ilustres aqui, né? Entrando aqui o Caio Carvalho, que é adjunto lá em Ribeirão Pires. Um abraço, meu amigo Caio Carvalho. Fala por que me desbloquear aí, por favor. Também o Rogério Paulo Luiz, a Biju Sacorzi, o Paulo Zagarolo. Zagarolo? Isso, ele é funcionário lá. E a Angélica Sacorzi também, que estão nos acompanhando aqui, Legal. já estão comentando na nossa live. A gente vai passar no próximo assunto, que é uma entrevista exclusiva que nós tivemos ontem com o prefeito de Diadema, Lauro Michels. A gente colocou um pedacinho já disponível, tanto aqui no facebook.com/repórterdiário, quanto no youtube.com/repórterdiário. Inclusive, fica aí o nosso convite para você se inscrever no nosso canal no YouTube. E se você estiver vendo pelo celular, costuma ver vídeos do YouTube no celular, tem um sininho ali. Se você clicar nesse sininho, toda vez que tiver um vídeo novo, você recebe a notificação na hora. E essa parte que nós disponibilizamos foi um dos assuntos tratados pelo Gustavo Baena, que foi a questão política. O Lauro ele tem ali entre aspas, um problema a ser resolvido de quem da prefeitura vai ter apoio dele para ser candidato a deputado estadual. 3 nomes são colocados: o vice-prefeito Márcio da Farmácia, do PV, a secretária de Habitação Regina Gonçalves, também do PV, e o presidente da Câmara, primo do prefeito Lauro Michels, o Marcos Michels, que é do PSB. No caso do Marcos, ele disse que vai ser candidato, pronto, acabou, não vai ter... Ele, lógico que aliás, entre aspas, a bênção do prefeito, porém, ele diz que, independente do que acontecer, ele vai ser candidato. Então é saber se o Lauro vai apoiar o prêmio, se vai para a Regina Gonçalves, que já é uma política clássica ali de Diadema, ou o deputado federal com o apoio do Lauro em 2014, porém, não foi em frente ali a candidatura dele, conseguiu cerca de 50 mil votos. Ele tá bem, o Lauro, né? Ele tem só 3 para escolher, né? Para deputado estadual. Para deputado estadual. Aqui, federal, nesse caso, ele até falou que ele espera que esses que se propõem a ser candidatos mostrem, entre aspas, o seu exército, ou seja, mostrem a sua força política dentro da cidade para ver quem vai ter o apoio do prefeito ou não. Ele diz claramente que só vai apoiar uma candidatura. No caso de federal, ele vai apoiar a candidatura do Alex Manente, mas também outras que estiveram ali dentro do município. Mais uma vez, a gente vai ter uma eleição, como aconteceu já em 2014, a eleição que a campanha aqui no ABC vai funcionar o seguinte: primeiro, votem em pessoas do ABC. Votem em pessoas da região, precisamos de representantes. Exatamente. E segundo, aí cada um escolhe aquele que bem entender. Lembrando que aqui no ABC
nós elegemos 7 deputados estaduais, agora só temos 4. Só temos 4, porque a Vanessa Damo perdeu o cargo, o Átila virou prefeito de Mauá e o Orlando Morando virou prefeito de São Bernardo. Agora temos o Luiz Turco, o Barba, o Luiz Fernando e a Ana do Carmo, ambos do PT, que continuam lá na Assembleia. E, no caso de federal, elegemos 2, o Vicentinho, do PT, e o Alex Manente, do PPS, que vão para a reeleição no próximo ano. Mas então, ele não tem tanto trabalho. O trabalho vai ter o Paulinho aqui em Santo André, que tem trocentos candidatos dentro do passo, tanto estadual como federal, todos querem a bênção do Paulinho. Esse está com problema. O menos problema é o Átila, que já está definido desde antes da campanha dele para prefeito, vai ser o pai e qualquer um que quiser. Mas não mudou isso? Eu vi lá. Parece que o Jacó. Os bastidores estão dizendo aí que o Jacó já está começando a desistir dessa campanha. E a esposa do Átila deve ser candidata. Mas é o que ele escolher. Mas o que ele escolher, ele vai ser um só, já tem um indicado do governo. E alguém para dobrar, que pode ser qualquer um. Até eu, se quiser falar que deputado federal, ele dobra comigo. E o Rio Grande da Serra tem essa situação, você sabe se tem candidato do governo, ou candidato da cidade para 2018? Eu escuto alguns nomes. O Taca, né? É próximo de vocês lá, né? O Taca está em Ribeirão Pires. Eu não acredito que o Taca venha candidato a deputado federal ou estadual no momento. É muito difícil que ele deve apoiar. A gente tem um nome, né, particular entre nós, que é o Walter Yoshi. Eu, pela aproximação que tive, pela abertura que tive com o Walter, de até estar atendendo a gente quanto às necessidades da cidade. Em Ribeirão, o Kiko deve trabalhar com o Caio França e o Walter também. Então, e além disso, o Taca, ele tem... A gente conversou até aqui na RDTV com ele sobre esse assunto. Esse receio de se queimar em 2018, pensando em 2020, lembrando que ele já... Foi a maior surpresa da eleição em Diadema, conseguiu 21%. O Taca, em 2012, foi o terceiro suplente para vereador, com 900 votos, e conseguiu 21% para prefeito, em 4 anos. Então, muitos já colocam ele como um forte candidato à sucessão do Lauro Michels em Diadema. Então, pode ser que ele não queira se queimar. Mas a eleição de vereador é a mais difícil, né? A de prefeito você tem ali poucas opções, logicamente que é um número expressivo, mas assim... É que no caso ali de Diadema, se eu pensar que ele, com 21%, ele ficou próximo do atual prefeito, de um vereador que já de 3 mandatos na época, que era o Vaguinho, do PRB, e próximo do PT, que governou a cidade durante 26 anos com a candidatura do Maninho. Então, ele conseguiu surpreender muita gente. Inclusive, muitos colocam na conta dele a diferença ali entre o Lauro e o Vaguinho no segundo turno, porque o Taca resolveu não apoiar nenhum dos dois. então ficou todo mundo livre para votar. Quem quis votar, uma parte votou no Lauro Michels. Eu acho que a população vai procurar por renovação. E acredito que Diadema pode ser um bom nome para se trabalhar. Pode ser não, será um bom nome sim, entendeu? O Taca faz um trabalho diferenciado. Não pela identidade japonesa, entendeu? De Japão, mas é uma pessoa que eu conheço e sei da integridade dele para trabalhar, entendeu? Vamos aguardar também. Vamos aguardar, né? Todo mundo fala que a eleição de 2018 está longe, mas de 2020. Mas vai ser bem isso, a eleição de 2020 vai passar por 18. Não está longe, não, tá tudo muito rápido. Tudo muito rápido. Já é novembro, né? Tá acabando o ano. E falando de... Qual que é o próximo tema? O próximo tema é o Kiko. Eu ia perguntar exatamente. É o Kiko que ontem conseguiu uma vitória no Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, por 5-1, teve o recurso do Dedé da Folha negado para a cassação de diploma, tanto do Kiko quanto do Gabriel Mocon, que é o vice-prefeito. Então o Kiko está garantido até 2020 ali. Deixa ele trabalhar. Agora vai ser tranquilo pro Kiko. Chega, agora acabou. Rubão chora todo mundo. Agora aquele momento que todo mundo fala chupa, tal, pronto, acabou. Agora, a partir do ano que vem, o orçamento dele, né? Aquilo que ele planejou, ele trabalhou com o orçamento que foi deixado, muita dificuldade, essa instabilidade política, esse momento difícil, a Câmara fazendo muito trabalho contra ele, tendo essa mobilização de pré-eleitoral sem ter uma certeza. Agora temos, a partir de 1º de janeiro, nós temos ali o orçamento do Kiko, ele vai governar a cidade, e aí que venham as cobranças para ele. A estabilidade quem perde é a cidade, né? O Kiko é um grande gestor, vai cumprir com a missão dele em Ribeirão Pires, eu não tenho nem dúvidas quanto a isso. Só que a gente precisa desse período para o prefeito poder trabalhar.
E ele vem fazendo isso. Eu tive a oportunidade de trabalhar ao lado dele, ver a transformação que ele levou para Rio Grande da Serra. Dentro do meu ponto de vista pessoal, eu sei que ele vai fazer isso para Ribeirão Pires também. E com todas as críticas, trabalho, precisa deixar trabalhar. Acabou, chega. As críticas são naturais de qualquer prefeito. Aqui no caso do Kiko, ainda bem que resolveu lá para Ribeirão Pires, resolveu rápido. Você imagina uma instabilidade, chega ano que vem, será que o Kiko vai continuar? Mas custou muito essa instabilidade. E essa instabilidade, imagina, próximo de uma eleição, depois, vamos imaginar que acontecesse mesmo alguma coisa. Para eleger o segundo. O Dedé da Folha, que foi o responsável por esse recurso, ele mesmo está inelegível já. Então você vê o tamanho do imbróglio que está ali em Ribeirão Pires. Ribeirão Pires está cansado disso, porque já não é de hoje esse problema, já teve nas gestões anteriores. Isso desmotiva a população até cuidar da cidade. Porque ela perde aquele prazer de, tô aqui em Ribeirão, cuido da cidade. Então isso vai trazer, eu acho... O Kiko foi o prefeito eleito com menos voto da história de Ribeirão. Porque as pessoas não foram votar. Então você teve os votos válidos. É um fato que também aconteceu em tudo quanto é lugar, né? Mas ele foi, assim, se você pegar, dá 30%, né, dele, né? Então, assim, ele, matematicamente falando, ele veio, diferente daqui do Paulinho, que foi um 80-20. 80-20, lá ele estava com 30-70. Então, os grupos de oposição eram muito grandes, a gente tem grupos organizados. Então, até o Kiko agora zerou, né? Que nem o Ciro Gomes, quando o pessoal está fazendo aquele protesto na frente da casa do irmão dele, que ele chega dando os bufetes e fala, vai todo mundo embora para casa. Agora é o seguinte, vai todo mundo embora para casa, vai trabalhar, agora você vai ser presidente da Câmara, não é mais candidato, deixa eu ser prefeito. E Ribeirão agradece. Só para explicar para quem não é de Ribeirão, Rio Grande, ou que não sabe exatamente como funciona a lei eleitoral, todas as cidades que têm menos de 300 mil eleitores, elas só têm um turno. Então, no caso de Rio Grande da Serra, de Ribeirão Pires e de São Caetano. Então, por isso que o Kiko é com 30%. Não é um número habitual que todo mundo está acostumado. Mas é por causa disso, porque só tem um turno nas demais cidades. Se o candidato o primeiro colocado chega a 30%, fatalmente vai ter o segundo turno ali entre os dois primeiros colocados. Então a gente, só para dar essa explicada para quem não se lembra da regra eleitoral ou para quem não está ligado o que aconteceu. Então vamos ver o que agora vai acontecer lá em Ribeirão Pires. Como o Boss falou, agora é deixar trabalhar porque tem muita coisa a ser agora ele pode, né? Bater a mão na mesa e falar, agora eu sou prefeito, né? Mas ele está com muita obra em andamento já, muita coisa andando na cidade. Se for como foi em Rio Grande da Serra, Ribeirão Pires vai dar um passo muito grande, não tenho nem dúvidas quanto a isso. Ribeirão precisa de uma estrutura muito grande, né? A gestão do Saulo acabou sendo ruim. O Saulo, no caso do turismo, por exemplo, investiu muito na questão do teleférico, que não mandou, teve problema com a CETES e tudo mais. Por mais que tenha sido ruim, deixou muita obra pro Kiko inaugurar, viu? Sim, mas... Deixou o Kiko inaugurou o portal, inaugurou o campo do Vila Gomes, inaugurou... não me recordo agora uma obra que vai executar lá, que é a questão para a Olímpia. Por mais que tenha sido ruim, ainda deixou algumas coisas. Sim, houve o ônus disso tudo assim. Sim. Foram muitas horas, mas acho que o problema também que... E o Saulo também não soube trabalhar muito bem a gestão dele, né? Acho que, assim, ficou nítido com a história da eleição, né? Dele... Todo mundo sabia que ele ia ser candidato, ele bate o pé e vai ser candidato, no final da eleição ele resolve apoiar na última semana o Dedé da Folha, que não deu certo, porque acabou sendo eleito. A gente tem que levar, assim, o Kiko tem que levar isso até para ele, porque assim, Ribeirão não é Rio Grande, né? Ribeirão não é Rio Grande. Então assim, um dos grandes erros do Saulo foi não ter saído para a rua. Porque Ribeirão vem de uma cultura em que os prefeitos eram completamente populares. O Prisco estava na rua, o Greco e tal. A Maria Inês afastou um pouco, mas mesmo assim tem aquela questão do orçamento participativo. Então você tinha na rua. O Volpe, um cara também que está na rua. O Saulo se retraiu mais no gabinete. O Kiko está sendo mais ligeiro nessa história. Então, ele ainda estava um pouco aquilo para todo político, né? É engraçado que é gostoso você poder ir para a rua e sentir isso da população, que nem a gente vê pelas mensagens e tudo mais. Eu particularmente sempre tento estar presente nos bairros, na rua em Rio Grande, e eu vejo que isso falta também para o prefeito de Rio Grande. A Gabriel também precisa estar mais na rua, entendeu? Estar mais perto da população para poder conversar, explicar o que vem sendo feito.
É o que você falou, Boss. Realmente, eu acho que parte do político tá com a população, porque é onde você escuta as demandas também, né? Principalmente quem está no município, né? O vereador e o prefeito, de legislativo e executivo, são os mais próximos. Então, você está ali vendo o problema, você ali pode ajudar a resolver de forma mais rápida. Não adianta apelar para o governador, apelar para o presidente da República, por exemplo. O prefeito está mais próximo. Eu vejo, a gente vê isso, quem aprendeu muito com isso foi o prefeito de São Caetano, né? Que teve uma gestão altamente positiva, com 80% de aprovação, mas não conseguiu fazer a sucessora exatamente porque a população tinha carência dessa aproximação do poder público com ela. E ele, obviamente, usou, né, viu que era um erro, e a partir daí ele fez, igual o Lula está fazendo, ele fez uma maratona na rua e foi visitar até boteco com forró risca-faca, o Aurico foi. E isso é bom para o político, entender que ser gestor também é estar do lado das pessoas, ouvir, não é só gerenciar números, né? Mas as ideias, o que o povo está pensando. Isso é importante. Eu falo particularmente porque é muito bom você poder sair na rua, ver que as pessoas, além de elas quererem conversar com você, ter essa aproximação é fundamental. Eu acredito que para qualquer político você não tem esse tato de estar num barzinho, na padaria, sabe? Falta isso, entendeu? Para até, é que nem o Boss falou, sentir realmente o que está acontecendo, entendeu? Então é necessário, eu acho que... Falando nessa participação do prefeito, eu queria aproveitar o nosso último assunto de política, que a gente vai tratar no rastilho, que a gente já está no finalzinho, em relação à pedreira. O pessoal aqui da produção... é porque nós temos aqui pessoas ilustres que estão nos acompanhando, que às vezes a gente deixou passar. Ah, sim. E aí eu tô com um papelzinho tipo do Faustão. Então, louco, meu! Então manda o recado, quem sabe fazer os vereadores online que estão... Que é um cara trabalhador. Um grande trabalho, respeito muito o Benedito, todos os vereadores, assim, sem exceção. O Maciel da padaria. Grande amigo. Aí tem aqui... Aí agora aqui eu vou passar para você, porque é a galera que você já deve saber. E para eu não errar nome, os comerciantes estão aí, ó. Ah, não. Posso falar? Pode, claro. Ter oportunidade. Momento Maguila, é isso, manda um abraço. Além de, eu fico muito feliz aí pela participação de todo mundo, ver que as pessoas estão presentes com a gente nas redes sociais, na rua também. Os vereadores, todos que falam aqui são parceiros, todos os 12 que estão lá comigo, vem fazendo o seu papel, independente de partido, como o Benedito, é um cara íntegro, vem respeitando muito o trabalho dele, entendeu? Benedito, Marcelo da Padaria, Claudio Monteiro, os nossos comerciantes, a Letícia do Baú da Moda também, Eric Volari, o Beiço, que também é um grande amigo nosso lá também, tem que ir lá conhecer, junto do Biju da Pastelaria. E tem todo mundo aí, o Cláudio do Hambúrguer também, que você vê que todos os comerciantes estão presentes. O pessoal tá querendo fazer um merchan. É legal. Tem o hambúrguer, tem o beijo, tem. Não, é legal porque assim, a gente levantou muito essa questão do empreendedorismo em Rio Grande e do comerciante. Eu venho dessa parte do privado, quero ainda proporcionar leis às vezes que possam incentivar o comerciante de Rio Grande da Serra, porque é como a gente está falando sobre o turismo. O turismo ele vem e alavanca a cidade. Mas principalmente o comércio, porque quem vem de fora que acaba incentivando, quem está lá dentro. Então essas pessoas estão ali numa dificuldade muito grande hoje. Você tem o Eric Volari, que é da cultura, um artista assim, ele, a Juliana, que é a escola dele, fazem uma dupla assim incrível, mas falta incentivo para estar dentro da cidade. É que nem você falou da cultura, de valorizar. Nós temos nomes dentro da cidade que ainda levam a bandeira para fora, que cuidam de Rio Grande, que falam bem, mas que precisam de atenção. Então, o cambuci é uma fruta da nossa região. Sim, exatamente. E assim, a gente tem um festival, a gente tem um festival e tal, e o povo de São Paulo adora essas coisas. É que a gente precisa aprender a comunicar com o pessoal da Grande São Paulo, porque é uma fruta pouco conhecida para eles. Aqui na nossa região todo mundo conhece, porque tem no quintal de casa, quem mora em Ribeirão e tal. Então, a gente precisa também... Nós tivemos lá o Festival do Cambuci, né, mas como a gente havia comentado, a qual eu acredito que faltou resgatar, na verdade, as origens dele, que é para incentivar a nossa região, trazer gente de fora, valorizar o comércio, porque você pega essas pessoas, colocam eles para participar do evento, não cobrar para participar. Você traz bandas da cidade para tocar nesse evento, que vai trazer gente da região, tudo mais. Então, eu acredito que, como você falou, a gente tem pérolas aqui no ABC, a quais precisam ser exploradas.
Fazer gente de São Paulo mostrar que, ó, Rio Grande da Serra tá 50 minutos, pegou o trem, é muito perto. É verdade. Tira Santo André, São Caetano, então começar a explorar essa divulgação, começar a explorar todo o potencial que a gente tem juntos, sabe? As 7 cidades. Verdade. Não olhar mais para Rio Grande, Ribeirão, construir esse roteiro, porque você pega Paranapiacaba que tá ali, Rio Grande, Ribeirão, Mauá, você vem no corredorzão, e pô, tem tudo pra gente levantar. E outra, A gente adora falar de regionalidade, porque a gente faz pouco, né? Poucas ações de regionalidade, às vezes. Né? eu acho que o consórcio poderia fazer um outdoor dizendo assim: existe duende em Paranapiacaba. Pronto, tá? E todo mundo vai. Muita gente iria. Não, mas aí você tem que ser assim, pare em Ribeirão, pare em Rio Grande, pare em Mauá, pare em É que eles estão Vai espalhados. Então, é só pra gente fechar essa parte de política aqui, eu tava dizendo, o pessoal da Pedreira, lá tem um problema de pessoal que começou a construir casas numa área que, pelo menos a primeira informação é de que não é uma área para fazer construção de casas, e o prefeito quer usar essa área para a construção de um parque linear, se não me engano, né? Como é que está essa situação agora? Você conseguiu já ver como está girando isso tudo? É um problema complicado, a gente sabe, moradia é um problema para todo mundo, mas como é que está a situação lá em Rio Grande agora? Bom, eu na minha viagem dentro do Japão já vinha recebendo muitas mensagens, as pessoas entraram em contato comigo pelo WhatsApp, pelo Facebook, pelas redes. Eu não estou no Rio Grande, parte da equipe foi lá acompanhar para saber. E assim que eu cheguei do Japão, a primeira coisa que eu fiz foi para a Pedreira, para conversar com os moradores, para saber deles o que realmente aconteceu. Realmente tiveram essas situações. Eu ainda não tive a oportunidade de conversar com o Gabriel pessoalmente, realmente a gente voltou com a agenda cheia de compromissos. Mas assim, como é um problema muito sério que envolve essa questão da moradia das pessoas, é uma coisa muito humana, os vereadores chamaram uma audiência pública para o dia 29 às 18 horas. Nesse dia, todos os moradores, vereadores, a própria prefeitura executiva vai poder prestar contas do que realmente aconteceu, o porquê foi feita essa situação e o que será feito. Então eu acredito que vai ser o momento exato da gente poder discutir esse tema, realmente levar as informações, convidando todos os moradores do Rio Grande da Serra, não só da Pedreira, para saber o que se passa nesse local. Porque nós vamos ter secretário de Finanças, Obras, Meio Ambiente, explicando de fato o porquê essas situações aconteceram. Então eu mesmo particularmente vou estar presente lá acompanhando, para saber do executivo o motivo que levou a derrubar algumas casas que realmente estavam na área da Coab. A gente sabe que existem regras, mas hoje o país vive uma situação delicada, né? Eu acredito que a gente tem que também fazer gestão, mas ser um olhar humano para as pessoas e ter diálogo com a população. Não sei até que ponto o Gabriel realmente conversou com esses moradores, apresentou esse projeto do Parque Linear, apresentou essa proposta para a Pedreira. Então, acho que faltou esse diálogo. Então, dia 29, às 18 horas, na Câmara de Vereadores, vai ser a oportunidade para a gente poder tirar todas essas dúvidas e realmente esclarecer essa situação que é tão delicada. Lembrando que, se você é cadeirante, não vá na Câmara de Rio da Serra, porque ela não é. Não, mas lembrando que eu protocolei 6 leis na Câmara de Vereadores, e uma delas inclui que o poder público tem que ter acesso. Então, mas ali hoje é impossível, né? Hoje é. Mas realmente é uma situação muito crítica, assim, muito complicada essa da Câmara de não ter acesso. Eu falo que são pessoas com necessidades especiais a quais precisam ter acesso ou precisam de facilidades como em qualquer lugar. Então, realmente, antes de viajar, eu protocolei essas leis, principalmente para acesso a bancos, a Câmara, coloquei como poder público que precisa ter. Que a Câmara fica em cima de uma farmácia e não tem acesso. Não. Com o elevador? Não tem. Tem mais equipamento que sobe, mas é uma situação tão desagradável para o cadeirante que a gente sabe dessa dificuldade. O presidente vem tentando mudar isso junto com o prefeito, mas ainda o diálogo vai saber para quando vai sair, né? Esperamos que um dia aconteça essa mudança lá em Rio Grande da Serra. E só para fechar, lembrando que está rolando já a 81ª edição dos Jogos Abertos do Interior, pela primeira vez sendo realizado de maneira regional, Santo André, São Bernardo, São Caetano, Mauá e Ribeirão Pires recebendo o evento, 12 mil atletas de mais de 200 cidades aqui de São Paulo, exceto a capital, competindo em 32 modalidades, 8 não olímpicas. Então também é destaque da nossa edição do Repórter Diário. E lembrando que todas as informações que tiverem sobre o evento também você pode curtir no repórterdiario.com.br. Dia a dia a gente vai trazendo os boletins com os resultados, a participação das equipes aqui da região da ABC Paulista, dos principais atletas. A gente tem o Goiama, do tênis de mesa, Daniele e Diego Hipólito da ginástica artística. Então tem muita gente conhecida, muitos atletas olímpicos participando dos Jogos Abertos do Interior.
que teve, além da mudança de formato sendo feito de maneira regional, também acabou aquela questão de compra de atletas, né? Você fazer um contrato com um atleta que não sabe nem onde fica a cidade para ele defender aquele município só por 10 dias. Nem sempre é algo positivo. Inclusive, a gente falou sobre esse assunto com o Marcelo Girardi, que é o secretário de esportes aqui de Santo André, e com o Alex Moyon, que é secretário de esportes de São Bernardo do Campo. Inclusive, essa entrevista está disponível aqui no facebook.com/Jornal Repórter Diário. E para fechar, como você sabe, a nossa parte de cultura, está tendo uma exposição no Sesc Santo André, chama Quando Tudo Se Explode. Na verdade, essa exposição mostra algumas artes sendo feitas com um momento de raiva do ser humano, né? Que a gente está vendo muito pouco esse tipo de momento, tá uma calmaria tão grande. O momento que a artista plástica vê a toalha do marido molhada na cama. Aí ela acho que mais do que isso. Mas deve ser mais do que isso. Mas a exposição tá lá. Quando você liga pra Vivi, ela não resolve o problema. E outras tantas coisas aí. Eu sou bem disso, É verdade. Tá lá no Sesc Santo André até o dia 4 de fevereiro, de terça a sexta, das 10 às 21h30, sábados e domingos, das 10 às 18h30, de graça. Então você da ABC Paulista, é um evento na faixa. Só curtir lá no Sesc de Santo André. Também tem uma Kombi que está na Praça da Matriz de São Bernardo do Campo, que chama Kombi da Incrível Máquina de Livros. É um projeto de troca de livros. Então, se você tiver um livro em bom estado, um livro novo que você já leu milhares de vezes, a gente sabe que a gente gosta de leitura de livros assim a esmo, você não vai ler mais, faz uma troca, pega um livro novo. E esse projeto é principalmente para incentivar as crianças a lerem. A gente sabe que a gente está numa geração que cada vez está lendo menos, está mais ligada à tecnologia, mas está pegando muito pouco em livro. Então é bom a gente incentivar essas crianças a lerem. Então quem for de São Bernardo, ou quem passar por São Bernardo até este sábado, a Kombi estará na Praça da Matriz, fica ali na Marechal Deodoro, bem no centro da cidade, é bem fácil de chegar. Nesse domingo às 16 horas, a trupe Duravô se apresenta no Sesc Santo André com o espetáculo O Livro do Mundo Inteiro, também de graça. O Ari Toledo, comediante, se apresenta aqui no Teatro Municipal de Santo André neste sábado às 20h30, ingressos a R$80. Na próxima segunda, feriado, Dia da Consciência Negra, às 16 horas, temos a apresentação no Sesc São Caetano do Irimar dos Ex, que apresenta o musical Folias e Combos. Então, quem quiser lá em São Caetano, é bem legal. A banda Black Albino se apresenta na Câmara de São Bernardo nesta sexta-feira, 21 horas. Uma banda de soul, funk. Então, quem quiser curtir esse black americano, né, que a gente se groove, vai lá para a Câmara de São Bernardo às 20 horas. Porém, os ingressos é de graça, mas os ingressos tem um limite ali. Uma hora antes eles são adquiridos ali na Câmara. Então, não vai ser para todo mundo. Acho que vai ser feito no hall principal da Câmara de São Bernardo, que também não cabe tanta gente assim, infelizmente. E a Força Fluida, que se apresenta no Sesc Santo André neste sábado, às 20 horas, um espetáculo da Companhia de Danças de Diadema. E Samuel Bosch, que está lançando. Amanhã estarei lá no Avamento Bíblico de Ribeirão Pires, Avenida Humberto de Campos 866, lançando meu CD feito à mão, né? Eu que tenho essa voz maravilhosa de pato, estarei cantando as minhas canções, a voz e violão, lá na igreja, com os amigos, uma coisa mais intimista. E o seu primo Luizão tá te cobrando pra você dar um oi lá. Isso, Luiz Henrique Jesus. A Taubaté, pra família. O Luizão, pô. Valeu, irmão. Forte abraço pra todo mundo em Taubaté aí, ó. Ele mandou mensagem. Todo mundo acompanhando. Você ia lá em Taubaté muito? Vou lá, moro, minha família é de lá. Ah, bacana. Taubaté. Eu cresci lá em Taubaté, conheço Taubaté que nem Taubaté, que é a capital do livro do Pancho, é isso? Por causa do Monteiro Lobato, porque tem lá, é uma cidade incrível também, viu? Gosto muito lá, saudades de todo mundo lá também, tô devendo uma visita. É isso aí, abraço pra todo mundo de Taubaté. E a gente tem participações de outras cidades, até participações de Portugal, a gente tem. Vira e mexe, a gente tem participações de pessoal de fora do ABC, que bom que eles conhecem mais o que está acontecendo aqui na região do ABC Paulista, e a gente pode fazer essa troca de ideias. Acabou o nosso tempo, a gente vai ter que encerrar aqui o nosso rastilho. Primeiro agradecendo o Akira Ariane, que é vereador lá de Longe da Serra pelo PSB. Akira, muito obrigado aqui. Muito obrigado por ter vindo e fique à vontade. Considerações finais, abraços. Queria agradecer novamente a vocês dois, ao Gustavo também, pela oportunidade de estar aqui falando de Rio Grande da Serra, que é uma cidade que eu tenho muito orgulho de levar o nome dela pro ABC, mostrar para as pessoas que ela está pertinho, a gente está tudo interligado, tudo ali um ao lado do outro. Agradecer a todos que estão participando aí
exercendo o nosso papel lá para fazer uma política diferenciada e tudo mais. E agradecer novamente vocês aí, deixar um abraço para todo mundo que nos assiste, a todo mundo que comentou, parabenizar pelo trabalho de vocês dois, que vem trazendo aí as informações de toda a ABC, o ABC a qual eu gosto muito, a qual também leva essa bandeira para fora, e onde eu estiver eu vou estar sempre falando bem, entendeu? Então, obrigado novamente, meu gente. Obrigado a você aqui, e também fica um convite para os vereadores de Almirante da Serra, a gente ter mais participações aqui nas próximas semanas no Rastilho Online. A gente vai convidando aos poucos, como a gente disse no início, foi a exigência de alguns internautas aqui nas nossas lives passadas, de ter gente de Almirante da Serra, gente de Ribeirão Pires. A gente vai trazer aqui da cidade do ABC Paulista, porque é uma obrigação nossa falar da nossa região, mostrar as notícias, algumas ruins, algumas boas, mas é nossa obrigação como jornalista. Samuel, valeu? Obrigado, vereador. Obrigado, Carlos. Estamos para um feriado prolongado, né? Exatamente. Eu quero dizer que eu me comportei hoje, conforme a minha diretora de conteúdo, Júlia, disse, para eu não falar sobre Alckmin e sobre o Ministério Público. Conseguiu. Eu estou muito bem comportadinho. Isso aí, na semana que vem, quem sabe? Né? Semana que vem já é outro dia, mas hoje eu me comportei. Muito bem, também obrigado a Júlia por ter nos acompanhado aqui na produção. E lógico, obrigado a você pela sua audiência, pelos comentários, um bom número de comentários aqui da nossa live. É muito legal essa participação. Fica o convite para você participar aqui do facebook.com/jornal-repórter-diário, não só no Rastilho, mas também nas lives que tem durante toda a semana. E também fica o recado da nossa versão impressa, ajuda do Samuel, versão impressa do RD, que está disponível nas 7 cidades da região e também no repórterdiario.com.br, da mesma maneira que o RD em revista do mês de novembro, que fala sobre o mercado imobiliário. A gente entrevistou 7 secretários de desenvolvimento econômico da região aqui no RDTV, então você vê o conteúdo completo e nós já estamos preparando a edição de dezembro, certo? Mais detalhes no repórterdiario.com.br. Lembrando que essa live vai ficar na íntegra daqui a pouco aqui no Facebook e mais tarde também a mesma live no youtube.com/repórterdiario para você curtir, compartilhar com seus amigos, com seus familiares e ver quantas vezes você quiser. Rastilho volta na próxima sexta-feira às 15 horas. Um ótimo fim de semana, um ótimo feriado, juízo pessoal e tchau!